e todas as terras devem cantar ao Senhor, para bendizer o seu nome e proclamar a sua salvação dia após dia, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível que todos os outros deuses. Quando a gente olha para o Salmo do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a gente vê Davi cantando este Salmo, e a gente vê ele proclamando algo profético na vida desta terra, no meio desta nação, para que todos os homens em todas as partes do mundo também cantassem ao Senhor e louvassem o Senhor. E esse conteúdo, ou seja, aquilo que haveria de ser cantado, teria que ser cantado para dizer exatamente as maravilhas que Deus faz, em especial a sua salvação. Por isso ele diz, bendizei o seu nome. Agora, quando a gente entra no Novo Testamento, e a gente vê a obra de salvação que Cristo propiciou para cada um de nós, e vê a sua igreja andando sobre essa terra, a gente vê um relato do apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, para que ele pudesse entender algumas coisas. A primeira coisa, ele disse, olha, provavelmente eu devo ir a você, mas fica com estas coisas, porque eu espero que ele deu várias prescrições para ele, várias orientações de como ele deveria se portar, como ele deveria agir em várias situações, mas eu estou te colocando essa forma para que você, vamos colocar assim, enquanto eu não chego aí, você já tem que saber como tem que proceder na casa de Deus, é isso que ele vai dizer no verso de número 15. Para que se eu tardar, vai que eu não chegue logo a tempo, e eu demore mais daquilo que eu previ para estar com você e a te ajudar nessa obra. Mas caso eu fique e demore, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo estava ensinando para esse jovem pastor Timóteo, que ele, embora ele não estivesse lá presente, ou se ele demorasse, o que ele já tinha entregado para Timóteo era suficiente para que ele, como ele deveria se proceder diante da igreja, diante dos irmãos, e como essa igreja deveria proceder diante do próprio Cristo, do Deus vivo. E isso ele é falado logo depois das qualificações de presbíteros e diáconos. E então ele entra no verso de número 16. Se você, como é da nossa Bíblia aqui, a tradução, se você olha, você sabe que isso é uma canção? Verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí abre-se exatamente essa frase, ou essa parte do versículo. Isso era uma canção cantada na igreja primitiva, e que foi repassada pelo apóstolo Paulo. Isso é uma canção. Ele é cantado, literalmente é cantado. Na igreja primitiva, no primeiro século, em que o apóstolo Paulo fazia parte, em que Timóteo fazia parte, a igreja compôs esse hino. Esse hino não era composto em nenhum Antigo Testamento. A igreja começou a compor um cântico novo, baseado naquilo que Cristo fez. Então, como é? Ele resume o processo da salvação, dizendo exatamente, aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Quem foi manifestado na carne? Hein? Jesus. O Deus se fez carne e habitou entre nós. Pronto, ele começa o processo da salvação. O processo de salvação começa exatamente quando? Historicamente falando, é quando Cristo encarna sobre essa terra. Quando ele encarna e se torna um bebezinho, e nasce do ventre de Maria e inicia o processo histórico da salvação. E aí então ele continua. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Então ele dá um salto da vida de Cristo, que ele manifestou-se na sua carne, e quando ele fala manifestou-se, lembra-se de João, quando ele diz, e o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos essa manifestação da carne, não é só o seu nascimento, mas é toda a sua vida até a sua morte. E quando ele morre, dá a entender que este homem que morreu, ele é um pecador, porque todo pecador merece a morte. Só que aí a Bíblia dá um salto novamente e ele diz no cântico, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. E aqui ele aponta exatamente a vida santa, perfeita do Filho de Deus, que ao ressuscitar dos mortos, Deus estava exatamente fazendo isso. Eu estou justificando a tua vida, eu estou dizendo que a tua vida inteira, que andaste sobre essa terra,
foi 100% perfeita, não aconteceu nenhum pecado. Embora tu tenha morrido, essa morte é substitutiva, ou seja, ela é uma substituição daqueles que deveriam morrer e não morreram, porque tu tomastes a morte dessas pessoas. E para provar que tu não tinha pecado, eu te ressuscito. Por isso ele é justificado no Espírito. Aí ele avança mais no texto cantado e diz: contemplado por anjos. O que significa dizer contemplado por anjos? Significa dizer que quando Cristo ressuscita e ele sobe aos céus e que ele vai, e os anjos olham para ele e vê toda a trajetória da vida dele até a sua ressurreição como verdadeiramente uma coisa gloriosa da parte de Deus. E esse Cristo que agora ressuscita dos mortos, ele dá uma ordem à sua igreja. E qual é a ordem? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E aí, então ele diz: contemplado por anjos, pregado entre os gentios, ou seja, a manifestação da ressurreição de Cristo nos dá a liberdade verdadeira de chegar todo o evangelho a todos os 4 cantos dessa terra. Não ficou condicionado como ficou na vida de Cristo, basicamente circunscrito à geografia de Israel. Basicamente, Jesus pregou basicamente a todos os filhos de Israel, a toda a jurisdição da terra prometida, se assim a gente pode dizer. Mas depois que ele ressuscitou, ele deu a ordem para a gente ir. E é isso que o apóstolo Paulo, ele mesmo, como é declarado por si próprio, pregador dos gentios, e porque o próprio Cristo o vocacionou para ir aos gentios, ele no cântico ele diz: contemplado por anjos, pregado entre os gentios. E aí ele diz: crido no mundo. Por quê? Porque o evangelho chegou em todas as partes daquele mundo antigo, em que as pessoas todos ouviam dizer: tem uma nova seita chegando, uma seita do caminho. E essa seita está sendo espalhada pelo mundo inteiro. Por onde se vai, se ouve falar. Por isso que ele diz: pregado entre os gentios, crido no mundo. E então ele diz: recebido na glória. Ou seja, Cristo, o próprio Cristo, depois de ter dado ordem para os discípulos irem pregarem o evangelho, ele próprio subiu aos céus e foi recebido, e lá tem estado à destra de Deus até o presente momento, de onde ele há de voltar. Quando eu estou falando a respeito disso aqui, eu estou citando, é que a igreja não sabe que esse verso 16 é um cântico da igreja primitiva. Nos dias de hoje, as pessoas pegaram esse cântico e passaram a cantar novamente. Está certo que alguns não vão conhecer, mas Augusto sabe, mas ele não sabe cantá-lo. Mas o fato é que quando a gente olha um texto desse, a gente acha que foi o apóstolo Paulo apenas está escrevendo inspirado por Deus, e ele estava escrevendo inspirado por Deus, mas isso não é a autoria dele. É como se a gente pegasse um texto como: Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. É como se eu pegasse, o apóstolo Paulo ouvisse esse hino e dissesse: olha, isso é um hino muito maravilhoso. E enquanto ele está escrevendo, ele lembrasse desse hino, vou inserir esse hino nessa mensagem para o apóstolo. Era isso que ele fez. Ele pegou a canção que era cantada na igreja primitiva, pegou esse texto e transcreveu. Quando ele pega essa canção se torna inspirada por Deus, completamente. Por quê? Porque está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas os anos se passaram, os séculos se passaram, milênios se passaram, e chegamos agora no nosso Novo Testamento com esse texto, e a gente olha que é apenas uma citação do apóstolo Paulo, mas não é uma citação dele, é uma canção cantada por toda a igreja primitiva, talvez antes mesmo de o apóstolo Paulo se converter. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 96, ele diz que era para a gente cantar. E quando a igreja começou a cantar esse hino chegou em outros lugares e tem chegado até nós. Meu ponto aqui é que quando o apóstolo Paulo escreveu: olha, Timóteo, eu estou te ensinando o que tu deves fazer, para que quando eu chegar, e eu devo chegar em breve a você, mas caso eu tarde, você preste atenção,
porque tudo que eu tenho te dito é suficiente para você saber como você deve proceder na casa de Deus. E o que é essa casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. E o que é a igreja de Deus vivo? O que tem dentro dela que faz dela totalmente diferente de qualquer outra instituição? Ela é a coluna e baluarte da verdade. Coluna. A coluna serve para quê? Sustentação. Baluarte é para quê? Baluarte? Não. Não entendi. Tem que chegar mais perto. Baluarte é para quê? O que é um baluarte? Sabe o que é um baluarte? Uma figura? Não, mas o que é? Literalmente falando, é uma fortaleza. Então a igreja é uma coluna onde sustenta toda a verdade, é a igreja que sustenta essa verdade. Ninguém prega Cristo ressurreto, somente a igreja. É a fortaleza, é o sustentáculo. Se a igreja ruir essa verdade, cai por terra. Não há mais verdade, não tem ninguém que sustente a verdade. Só se sustenta a verdade é a igreja. Mas a igreja também tem uma coisa, ela não somente sustenta, mas ela também protege essa verdade. Porque não adianta eu ter uma coluna muito forte e se algumas pessoas começam a bater. Pá, 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 pá. Chega numa hora que essa coluna vai o quê? Vai ruir. Então a igreja ela não somente sustenta a verdade, ela também tem que proteger essa verdade. Porque se ela não proteger, de que maneira ela protege? Proclamando, irmão. Só existe uma coisa que a gente pode fazer contra a mentira, sabe o quê? O que a gente faz contra a mentira? Anunciar a verdade. Porque a forma da gente anunciar a verdade é a nossa tarefa e a nossa arma de guerra contra toda mentira. Porque qualquer um que se levantar com uma mentira, ela vai encontrar na igreja com uma estrutura de suportar a verdade. Só que ela não vai aguentar se ela ficar o quê? Calada. Se a igreja continuar calada, recebendo os ataques, chega numa hora que as pessoas estão falando tanta coisa que a maioria das pessoas vai acreditar nessas mentiras e não na verdade. E aqui a gente entra nesse exato momento. A igreja ela cantou a verdade. E a igreja, ao cantar a verdade, o próprio Deus, pelo apóstolo Paulo, inspirado, ele escreveu esse cântico. Ou seja, ele pegou o cântico e trouxe aquilo que era cantado na igreja, ele trouxe para a Sagrada Escritura e se tornou esse cântico o quê? Inspirado. Diferente do santo, ele não é inspirado, mas ele é verdadeiro, mas não é inspirado. Esse cântico não, ele é inspirado, porque ele está dentro das Sagradas Escrituras. E aqui eu queria dizer o seguinte, tudo que está dentro das Sagradas Escrituras é a verdade. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreveu que era para que a igreja, ou no caso Timóteo, como pastor, pudesse entender que aquilo que vai se fazer dentro da igreja, ela tem que ser basicamente e unicamente a verdade. Para que ela possa sustentar essa verdade e possa também anunciar, proteger essa verdade anunciando. Agora, e se dentro da igreja a verdade não estiver mais sendo pregada? E se dentro da igreja a verdade não esteja mais sendo cantada? O que se prega não é a verdade e nem o que se canta é a verdade. Aí a gente tem um grande problema, porque deixou de ser igreja. Porque a igreja ela só pode viver debaixo da verdade, irmãos. Ela sustenta e protege essa verdade. Se ela não mais manifesta essa verdade, ela é qualquer outra coisa. Pode até ter nome de igreja, mas não é mais a igreja. Por isso,
a gente está estudando canções nessa manhã, estudando música. Embora eu não seja um músico, nem tenha tantas habilidades nessa área, todavia, uma coisa é certa: a gente tem que aprender a analisar todas as coisas pela luz das Sagradas Escrituras, em especial do Novo Testamento, para que então a gente possa olhar e verificar o que é que está acontecendo da igreja, dentro dela, para que então, ao ver aquilo, a gente possa testemunhar: isso é verdade, isso não é verdade. Nesse sentido, a gente vai continuar estudando nosso texto sobre música, e dessa vez, agora, a gente vai dar uma olhada nos princípios que regulam a música. A gente pode dizer que a música tem alguns princípios bem básicos, e eu vou estudar com eles esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 princípios. E depois a gente vai olhar de novo para dentro das músicas e ver a definição e os elementos dessa música e a função que a música tem. Definições e elementos da música eu não vou pegar dentro de autores que a gente pode dizer cristãos, autores reformados, ou seja, eles quais forem. Não, a gente vai olhar para a música como as pessoas ensinam, como as pessoas falam sobre a música. E então a gente vai comparar esses dois princípios assim e juntá-los para ver o que está acontecendo dentro da música na igreja. Os princípios para a igreja, e agora a gente vai colocar princípios da nossa liturgia, ou melhor dizendo, da nossa teologia, princípios reformados. E esses princípios reformados deveriam ser abrangentes a toda a igreja cristã, porque eles são fiéis e verdadeiros, e qualquer outra igreja que olhasse para isso, ela vai dizer: não, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, mas na sua prática, ela não vai cantar, porque ela não sustenta mais a verdade, nem mais proclama essa verdade anunciando-a. O primeiro princípio que a gente pode dizer a respeito de uma canção, de uma música que deve ser cantada, é o princípio do cristocentrismo, ou seja, Cristo tem que ser o centro daquela canção. Cristo tem de ser o centro. Toda canção ela tem que ser apontada para Cristo, apontada no sentido exatamente revelar sua pessoa e suas obras, seus feitos, seu caráter. É disso que a gente fala quando a música ela é cristocêntrica, é o Cristo sendo apresentado de forma cantada, como a gente viu na leitura de Timóteo, que ele diz: aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado? Deus Santo, que viveu a vida santa. Foi justificado em espírito, ele morreu pelos nossos pecados, mas foi justificado em espírito e veio à vida. Esse que foi e declarou-se que no seu nome todos os homens verdadeiramente deveriam se arrepender e receber o perdão dos pecados. Isso foi contemplado por anjos, foi pregado aos gentios e foi crido no mundo. A esse mesmo homem foi recebido na glória, ascendeu aos céus e está à destra de Deus. Ou seja, a igreja cantou no primeiro século o Cristo, a sua vida, sua obra, sua morte, sua cruz, sua ressurreição, sua exaltação. Cristo. Não o próprio Deus, assim, do Antigo Testamento. Não, o Cristo, o Deus encarnado. E então, nesse texto, a primeira coisa que a gente tem é que Cristo tem que ser o centro. As letras que exaltem a obra de Cristo na sua cruz, sua ressurreição, o seu senhorio, de maneira que a gente evite o foco excessivo em experiência ou mérito humano. Às vezes as canções elas falam de Cristo, mas Cristo é apenas um instrumento ou um servo para exaltar o próprio ser humano. Eu fiz isso e aquilo que eu não quis. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, dentro de músicas que a gente vai trazer para vocês entenderem como isso é sério. E como isso desvirtua a obra de Cristo. Lembre-se, nós somos chamados para cantar para a mente para um, não é para cantar para mim. Não é para exaltar o homem. A gente vê isso nos shows, nas festas lá fora, em que as pessoas exaltam o ser humano. Exalto o amor, exalto um romance, exalto nesse mundo aí fora a traição, a pornografia. Estão exaltando as coisas deste homem, deste mundo
pecaminoso. Mas a igreja, ela exalta um ser só, não mais do que esse. O próprio Deus. Tudo é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Se a gente não fizer isso, irmão, a gente não está dentro da verdade. Mas não pode. Porque nós estamos entrando para adorar a Ele. Como é que eu posso subir no púlpito ou pegar um microfone e cantar alguma coisa que exalte a minha verdade, que exalte os meus atributos, os meus méritos, a minha força, a minha perseverança, a minha fé? A gente exalta aquele que nos deu todas as coisas e nos deu graciosamente no amado. Segunda coisa que dentro do princípio é uma doutrina sólida. O que significa dizer com doutrina sólida? Significa dizer que esse cântico ele tem que estar saturado da própria Escritura Sagrada. Ou seja, quando a gente cantar, a gente tem que cantar verdadeiramente hinos ou canções que falem literalmente das Escrituras Sagradas ou nos lembre exatamente a Escritura Sagrada. A gente não pode ter cânticos que vão falar contrário ao que é a Escritura Sagrada. Embora a gente entenda que possa ter algo poético, todavia não para a igreja. Que possa ter alusões poéticas para determinadas coisas, mas não para a igreja. Porque a igreja, ela proclama a verdade. Não por enigma, não mais por mistérios, não mais por analogias, mas pela realidade, porque nós estamos vivendo a realidade e não a sombra. Para que você entenda, quando o apóstolo Paulo ele está pregando, ou quando o autor de Hebreus ele escreve, nós não somos do tempo das sombras. Para alusões de tabernáculo, do candelabro, da mesa da propiciação. Lembra do tabernáculo? 3 elementos haviam dentro do tabernáculo. Uma mesa, onde se colocava os pães. O candelabro com as 7 hastes, em que se colocava o azeite para iluminar. E o pão da preposição. Todos esses 3 elementos eram sombra daquilo que Cristo haveria de ser. Ou haveria de vir e concretizar isso. Ele é o pão da vida. É Ele que nos ilumina com o seu poder, através do seu Santo Espírito que derrama sobre nós. E Ele também é quem? Dentro do altar de incenso que ficava ali. E que eram as orações dos santos, verdadeiramente, como a Bíblia diz, por causa de sua intercessão e por causa de Ele estar em nós, nós temos um livre acesso a Deus. O que a gente tem no primeiro tabernáculo, que a gente chama, na primeira parte do tabernáculo, no lugar santo, é uma clara manifestação do Cristo. Mas isso tudo era velado. Quando o sacerdote entrava, ele tinha que trocar o pão de 7 em 7 dias, repor o azeite no candelabro, e sempre colocar o incenso. Nunca podia parar o incenso de passar a fumaça. Todos esses 3 elementos estão falando de quê? De uma intercessão contínua. Intercessão, alimento e iluminação. Tudo isso é Cristo que traz para nós. Para eles, do Antigo Testamento, isso era o quê? Uma sombra, uma alusão daquilo que haveria de vir. Mas quando Cristo veio, Ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor, eu intercedo, eu falo, eu busco o Pai, eu oro a eles, para que eles sejam um como eu sou. Tudo o que pedires em oração, em meu nome, isso eu farei. Ele se tornou o quê? Não mais a sombra, mas a realidade dessas coisas. Então, quando a gente entra e começa a cantar uma coisa que é sombra, a gente está saindo das Escrituras Sagradas e estamos retrocedendo para o Antigo Testamento, como se Cristo não tivesse vindo e pagado o preço e tornado a sombra algo realidade, algo concreto. Por isso, as Escrituras diz, ou o princípio diz que nós devemos ter uma doutrina sólida, ou seja, uma doutrina firme, uma doutrina que nos satisfaça, que nos encha, que nos dê a percepção clara de que nós estamos dentro da verdade. O cântico do Novo Testamento é um cântico centrado única e exclusivamente, que a gente pode dizer, na graça soberana de Deus. Porque todos nós que estamos aqui
só estamos aqui por causa da sua graça. Por isso, o cântico ele tem que apontar não os méritos dos homens, não a força do homem, não a perseverança do homem, mas a graça de Deus agindo nesse homem, alcançando nossas vidas, porque tudo é pela graça. Só somos o que somos por causa da graça de Deus. Permanecemos no seu caminho por causa da graça de Deus. Porque se não fosse a graça, como diz o Davi, a tua graça é melhor do que a vida. A adoração objetiva. Direcionar o louvor a Deus, não apenas narrar sentimentos pessoais. Evitar que a música seja centrada no adorador. Função didática. A canção ou a música na igreja, ela cumpre duas funções. E a primeira função, como ele diz, a música é como um meio de instruir a igreja na verdade. Preservando a herança de hinos ricos e conteúdos e evitando letras superficiais, ou seja, sem sólida doutrina. O que ele está dizendo que a música, didaticamente, ou seja, ela tem duas funções. A primeira função é apresentar a verdade, e a segunda função da própria música é adorar a Deus. Enquanto eu adoro Deus com uma verdade muito profunda, muito substancial. Eu não vou usar o cântico dos pequenos aqui que cantaram. Meu Deus é um Deus... Meu Deus é um Deus? Vamos lá. Meu Deus é um Deus grandão, não é? Está na Escritura? Não está. Não, eu estou cantando a canção dos pequeninos. Está vendo só como é difícil? Onde tem um Deus grandão na Escritura? Tem. Mas ele pode dizer, mas é uma canção para pequeno. Não, a gente está cantando a verdade. A gente ensina. E se a gente está começando a ensinar, talvez alguma coisa que não esteja correta. Porque grandão é uma gíria. É ou não é? É ou não é uma gíria? Uma gíria. É uma gíria. Nas Escrituras, Deus é grande. A palavra vai aparecer isso. Mas Ele não é grandão. O que eu estou querendo mostrar para a gente é que a Escritura ela tem que ser o cerne pelo qual a gente vai nortear as palavras das crianças. Porque a gente vai estar ensinando. A gente vai estar ensinando elas vão estar aprendendo a canção, mas elas estão aprendendo teologia. E pode ser uma teologia o quê? Errada. E quando a gente fala de um Deus grandão, a gente tira o temor de Deus. A sensação do temor verdadeiro dele. Isso não é passado. Com um Deus grandão, você perde esse temor. Perde ou não perde? Perde. O senso de reverência se vai. E isso para nós, para um mundo secular em que ele não tem mais referência com nada, a igreja está perdendo, porque ela é a coluna e baluarte da verdade. Quando ela começa a proclamar isso aos pequeninos, quando ele estiver mais grande, ou melhor dizendo, maior, ela não tem senso de reverência. Não basta a intenção, não basta. Tudo que é pequeno, irmãos, já se tornou grande uma vez. Um pequeno pecado, a Bíblia, como Jesus falou, um pouquinho de fermento, só um pouquinho. Precisa de muito fermento para tufar uma massa? Precisa, Núbia? Só um pouquinho de fermento. Não adianta. Então, aqui esse é o texto, e aí ele vai nos ensinar exatamente isso, para que a gente possa entender as duas últimas coisas que a gente tem como princípio: reverência e profundidade. A forma musical pode variar. Muitos são os estilos musicais. Mas o tom deve transmitir seriedade e a glória do Deus que salva. Presta atenção. Pode haver muitos tons na música.
muitas formas de estilo musical. Variar é enorme, mas uma coisa tem que ser para a igreja entender que essa verdade vai ser proclamada e ela precisa transmitir essa canção com reverência e profundidade. E quando a gente faz isso, no seminário, a gente teve... Quando a gente chega acho que é no primeiro ano mesmo, ou no segundo ano, não lembro muito bem, no segundo semestre, mas acho que é no primeiro mesmo. Acho que foi no segundo, não importa. A gente tem práticas de pregação. O professor, ele separa vários textos para a gente está iniciando o processo, e ele vai ensinando alguns sermões que a gente tem que aprender. Vários tipos de sermões. Temático, textual, expositivo, passando por todos os tipos de sermão. Então, dentro dessa prática, vamos supor que é sermão expositivo. Então, se é o sermão expositivo, ele separa vários textos para todos os alunos, um pequeno texto para cada um, e você se vira. E então você tem que chegar lá no dia da aula e pregar. Às vezes pregações de 10 minutos, 7 minutos, dependendo, porque é uma turma muito grande. Só quando a gente está já quase no final para formar, aí entra os sermões completos. Então, na nossa primeira experiência de sermão, um dos nossos amigos, que se formou depois da gente, ele pregou um sermão em Gênesis, capítulo número 4, quando Deus ele trata da genealogia de Caim. E que eu já li para vocês, eu acho que foi domingo passado ou domingo retrasado, em que Caim tem os seus filhos, né, ele saiu, e depois chega Lameque. Esse Lameque tem os seus 2 filhos, um que vai ser o grande inventor das músicas, e o outro filho de Lameque são aqueles que vão tomar conta do gado e dos materiais, ou seja, da metalurgia. Beleza. Quando ele passa esse texto, aí conta a história de Lameque, não somente dos seus 2 filhos, que ele já citou, agora entra Lameque. Lameque, quem é Lameque? Descendente de Caim, e ele diz para a sua esposa, uma delas disse: um homem me xingou e eu lhe matei, pisou no meu pé e matei outro homem. Então, se Caim vai ser vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes mais. Diferentemente de Caim, Lameque, ele não tem remorso dele ter matado 2 pessoas. Caim tem remorso. Meu pecado é tão grande, tão grave, que é impossível de até mesmo Deus me perdoar. Serei fugitivo e errante por este mundo. E todo aquele que me encontrar, me matará. Ou seja, eu vou procurar instigar tanto essa pessoa que ela possa vir contra mim e me matar. E Deus dá um sinal para que ninguém toque na vida de Caim, porque só Deus tem um direito de tirar a vida do ser humano. Até esse momento, só depois do dilúvio que Deus dá liberdade para que o homem tire a vida do outro homem. Antes do dilúvio, ninguém tinha esse direito de fazer isso. Deus não dava nem o direito da vingança da pessoa ir e matar o outro. Mas depois do dilúvio, Deus diz: olho por olho, dente por dente. Quem tirar a vida, vida por vida. Agora ele dá a liberdade para que o homem julgue outro homem e o mate. Tipo um Estado, tipo um governo. Meu ponto é que Lameque, ele é tão terrível, ele é pior porque ele se gaba de ter matado os homens. E matou 2 por uma coisa banal. Pisou no meu pé e eu matei. Pisou no meu pé e eu o matei. E é interessante que quando a gente começa a contar esses episódios, a gente começa a perceber o que está acontecendo com essa humanidade. Por que Deus está olhando assim? Por que Deus está vendo essas coisas? E se a gente começa a cantar canções que não vão exprimir a verdade de Deus, toda a sua reverência e toda a profundidade, a gente acaba se perdendo nesse meio. O que eu estou contando? Esse texto é extremamente pesado, correto? Eu vou pregar um sermão de que um homem ele se gaba de matar os outros. E ele conta a história desses 2 filhos dele, que um foi criador de gado. O que eu estou querendo dizer com essa história?
é que quando o meu amigo começou a pregar esse texto, ele fez uma seguinte citação. Aqui ele é o pioneiro da Friboi. Ele falou assim mesmo, irmãos. E ele tem uma... É daqueles pregadores que gostam de fazer tipo uma piadinha no meio da pregação. Gosta de tratar com ironia. Eu acho que pode caber uma graça no meio da pregação? Pode. Mas tem que tomar cuidado. Porque tudo que vão aprender da tua pregação talvez seja só a piada. Por isso é um risco enorme alguém pregar e trazer uma piadinha no meio da pregação. É um risco enorme. Mas ele fez isso. Quando ele fez isso, o texto é tão pesado, que não cabe ser o pioneiro da Friboi. Ele colocou isso. Aí quando ele terminou, o pastor, né, que é professor também, ele disse, vou abrir para os alunos, depois faço minhas considerações. E aí foi falando para todos os alunos, o que é que você acha? Ah, foi isso, aquilo, outro. Quando chegou para mim, eu disse, olha, eu vou dizer muito sério. Eu tenho muito temor nesse texto, porque esse texto é tão pesado, é cheio de sangue. E de um cara que vai falar e arrogantemente vai falar que ele mata e está tudo certo. E a gente traz como uma piada da Friboi. No meu ver, é meio incoerente a gente tratar um texto tão pesado, com tanta maldade, tanta perversidade, e a gente tratar com brincadeira, porque talvez, amado, a gente riu e eu estou rindo assim, e até hoje eu falo com ele dessa maneira, que tudo que pode esperar dessa pregação seja somente essa frase, o pioneiro da Friboi. Aí o professor ele voltou e disse, é verdade. Aí ele contou algumas coisas e disse assim mesmo, disse, toma cuidado com as tuas mensagens. Toma cuidado. Porque pode ser a única coisa que tu venha ter e receber dos teus irmãos, seja um pastor brincalhão. E isso é muito sério para a igreja. Reverência e profundidade. Isso tem que estar muito sério dentro das nossas próprias canções. Dito essas coisas, agora a gente vai para a nossa música e a gente vai comparar algumas coisas do que vai acontecer com a música normal. Definição de música. Como é que a gente pode definir música? A gente pode dizer que música, antigamente a definição era dita assim, a arte de combinar sons de maneira agradável. Essa era a definição clássica de música. Durante muitos anos a música foi definida assim, a arte de combinar sons de maneira agradável. Mas a definição se tornou ultrapassada. E por que ultrapassada? Porque quem ouve uma música pode decidir o que é agradável e o que não é. O que é agradável a mim não pode ser agradável a Lecides ou a Rosana. Ou qualquer outra pessoa. Tem gente que ouve um funk e gosta. Digo, ixi. Tem gente que ouve um rap e gosta. Mas aí quem não ouve, isso aí é música? Pode isso ser música? Então o conceito de música se tornou o quê? Subjetivo, ao gosto da pessoa. Então eles começaram a perceber que isso não definia claramente o que era a música. Então de que maneira se tornou melhor a definição, ou se melhorou essa definição? A definição hoje que a gente pode ajustar seria exatamente: música é uma organização de sons com a intenção de ser ouvida. Música é uma organização de sons com a intenção de ser ouvida. Ou seja, eu produzo música para que alguém ouça. Estou escrevendo uma música para a irmã Eliane. Eu sei que a irmã Eliane gosta de valsa, então eu vou escrever uma valsa para a irmã Eliane. Eu vou escrever uma música clássica para o nosso irmão Jorge. Eu vou escrever um pagode para a nossa irmã Nevinha. Eu sei que ela gosta de pagode. Eu estou só brincando.
Está dando para entender? Eu escrevo uma canção, eu componho uma canção para que alguém ouça. Eu não escrevo uma canção para ninguém ouvir. Eu não componho uma música para não se ouvir. Ainda que seja mesmo para mim, eu vou ouvir a minha música. E quando eu escrevo para Deus, eu estou escrevendo uma coisa para que Deus ouça. Então a intenção da música seria exatamente essa. É uma organização de sons com a intenção de ser ouvida. Aí o que a gente pode puxar nesse sentido? Nesse sentido, a gente começa a entender que não é somente ela tem que ser agradável. Porque se eu for escrever alguma coisa para a irmã Nevinha ou a irmã Aurora, eu tenho que saber o gosto dela. Do contrário, eu posso fazer um bolo de chocolate quando ela detesta chocolate. Então eu estou fazendo uma coisa para ela comer e gostar, quando eu nem sei o que ela gosta. Então daí a gente começa a moldar a nossa canção e as coisas que a gente faz com intencionalidade. Muito bem, entendendo isso, a gente começa a partir para o segundo ponto. Quais são os elementos de uma música? Os elementos básicos de uma música que a gente pode dizer são 3. O ritmo, a melodia e a harmonia. O que seria o ritmo? A frequência com que um evento ocorre em dado espaço de tempo. Como a frequência? Esse é o nosso ritmo. A canção vai ser ritmada dessa forma. Nem mais, nem menos. É desse jeito. Ou uma canção muito rápida. Muito rápida. Ou bem lenta. Tá, esse é o ritmo. Aí a gente passa para a melodia. O que seria a melodia numa canção? Seria a sucessão de sons, isto é, um som seguido de outro numa ordem contínua. Um som seguido de outro numa ordem contínua. E por último a gente tem a harmonia. A combinação de diferentes sons ou notas tocadas ou cantadas simultaneamente. Tocadas ou cantadas simultaneamente. Isso traz essa concepção: ritmo, melodia e harmonia. Esses 3 elementos são obrigatoriamente apresentados em toda e qualquer canção. Alguns vão ter mais ritmo e pouca melodia e quase nada de harmonia. Outros terão uma harmonia tão grande, que vai ter o ritmo e vai ter a melodia, mas elas são, tipo assim, suporte para a harmonia. Outras vezes só são ritmo. Não tem harmonia nem melodia, só o ritmo. Por que isso é importante para a gente entender estes 3 elementos? Porque existe uma coisa séria. A música interfere na nossa natureza, no nosso corpo. De forma experimental, a música interfere fisiológica e psicologicamente no ser humano. Em que cada um desses elementos, ritmo, melodia e harmonia, ele tem um ato, ou atua, ou influencia poderosamente em uma determinada parte do nosso corpo. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui, que são essas separadas. Quando a gente tem uma música muito ritmada, o que é? E eu quero dizer uma coisa para vocês logo antes de iniciar esse processo. Nenhum desses 3 elementos são malignos em si, nem santos em si. É a forma como a gente o usa que pode se tornar maligno, ou carnal, ou espiritual, para a glória de Deus. Todos eles têm uma função clara. E essa função a gente vai ver agora, de como a música chega até nós e atinge as nossas vidas e influencia nossas vidas. E aí então, partindo desse ponto, desses estudos científicos, a gente compara com os nossos princípios teológicos, os nossos princípios que a música deve compor. E a gente vai juntar isso e a gente vai ver qual é o resultado que tem quando a gente olha de fato e de verdade essas coisas. E agora eu estou entrando dentro de um estudo de música que não tem nada a ver, entre aspas, com teologia, com religião, só música. E quando eles estudaram a música, descobriram que a música vai interferir no ser humano. Literalmente vai interferir, vai influenciar. Tanto é que nos dias de hoje a gente tem uma cultura, vamos colocar assim dizer, uma parte da medicina, entre aspas, medicina alternativa, chamado de
música terapia, que trata a vida de algumas pessoas através da música ou através dos sons. Musicoterapia. Por quê? Porque eles sabem que é exatamente isso que vai acontecer. O que o ritmo vai trazer para a nossa vida? O que o ritmo vai atuar? O ritmo vai atuar em duas partes do nosso corpo: sistema motor e músculo. Qualquer canção que influencie, ou seja, que seja centrada no ritmo, ela vai influenciar em quê? O teu sistema motor, ou seja, a tua forma como te locomove ou te movimenta, e nos teus músculos. Exemplo de música assim. Você já viu no quartel? Qual é a canção que o quartel canta? São o quê? De marcha. Por que marcha? Porque só são ritmo. Tá, tum, tá, tum, tá, tum. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Estou falando isso. Essa é uma canção militar. Então o soldado vai o quê? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar de... Por que ele está fazendo isso? Porque exige do soldado o quê? Força física, músculos, ação, se movimente. Ele não pode ficar parado, ele não pode ficar desatento, ele tem que ficar atenado. Então, quando ele canta isso, ele vai com a pulsação dele lá para cima. Os músculos dele estão todos fortes, todos enrijecidos. Para um quê? Um combate, para que ele não tema o adversário que vai vir para matar a sua vida. Ele pegou a música e marchou. Ritmo. Aí a gente tem alguns ritmos na nossa igreja. Algumas canções são cantadas. Por quê? Porque quando a gente começa a colocar ênfase no ritmo, a gente está colocando ênfase no quê? Na parte física do corpo humano. Está sendo trabalhado o cérebro. Eu preciso de uma letra maravilhosa. Marcha, soldado, cabeça de... Escuta essa palavra. O soldado é cabeça de papel? Mas ele se importa em dizer isso? Porque o que o militar ou o oficial quer que ele seja um soldado. Não se importe quem está lá atrás, lá na frente, comandando, ele está na frente. É um cabeça de papel, ou seja, como se ele não pensa. Se tu não pensa, teu inimigo está lá na frente. É por isso que era tão ruim. Na Segunda Guerra Mundial, se levantou um grupo para destruir os nazistas. Sabe o que eles faziam para destruir os nazistas? Era matar os seus oficiais. O pessoal que era contra, a outra liga, levantou determinados tipos de sniper, que seria exatamente um matador a longa distância, para só acertar os oficiais. Aqui, vamos supor aqui todo mundo é soldado, e vamos supor assim, só eu, Lecides e o Augusto é oficial. Nós somos a cabeça pensante e decidimos as estratégias para todos vocês irem em determinado campo de batalha. Só que o inimigo disse assim mesmo: vamos matar os oficiais. Porque se não tiver um oficial, não tem uma cabeça pensante, porque o soldado é cabeça de papel. E ainda que eu mate Lecides, mate Augusto e mate o Abraão, vai ter que se levantar um outro oficial, porque não pode ficar. Mas esse oficial é um soldado, e ele não foi preparado para pensar, para articular, de maneira que os soldados ficariam o quê? Perdidos, sem estratégia, e o povo passaria a ganhar. Chega ao ponto de dizer assim, isso é errado. A história diz e conta que a Alemanha nazista começou a fazer uma propaganda contra os seus inimigos, para dizer, isso não é certo o que vocês estão fazendo, vocês estão matando os nossos oficiais, e a guerra não pode ser tratada só com os soldados. É errado você fazer isso. Tem um filme que relata isso, que eles tinham a oportunidade de matar o Hitler. O cara tinha a possibilidade de acertar o Hitler na cabeça, sabe o que eles fizeram? Está ali o chefe, bora matar ele agora. Não, a minha ordem é atingir os seus oficiais. E sabe o que aconteceu? Atingiu o oficial e não atingiu o Hitler.
E a gente sabe como a guerra terminou. Ritmo. O ritmo musical ativa áreas cerebrais ligadas ao movimento, como o cérebro e o córtex motor. Estudos mostram que ritmos regulares podem sincronizar os batimentos cardíacos, induzir movimentos involuntários, como o balanço do corpo. Não tem música que a gente fica, de repente, a gente já está balançando sem perceber? É assim ou não é? É ou não é? Você está ouvindo uma canção e de repente você está assim. Quem está me mexendo? Não, a música está te levando a fazer isso. O ritmo dela. Em musicoterapia, o ritmo é usado para reabilitação motora em pacientes com Parkinson e AVC. Tem alguma coisa de errado com o ritmo? Não. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele vai mexer com o teu corpo. O ritmo está ligado diretamente ao movimento e à coordenação motora, sendo capaz de estimular respostas musculares e promover a organização motora. Isso é um estudo que eu peguei da UFMG, da professora, dos estudiosos Martinelli e Parisi. Um outro estudo a respeito de melodias. As melodias vão atuar nas nossas emoções. Sistema límbico, que a gente pode dizer. A melodia ativa regiões como a amígdala e o córtex órbito-frontal. E o cingulado anterior, todas ligadas ao processamento emocional. Melodias suaves podem nos induzir a relaxamento, enquanto melodias dissonantes ou rápidas podem gerar ansiedade ou excitação. A melodia está associada à memória afetiva, evocando lembranças e sentimentos profundos. A melodia está conectada à área emotiva do indivíduo, estimulando a sensação, cognição e emoção. Esse é um professor da USP também. Ele estava escrevendo sobre isso, sobre o poder da melodia nos pacientes ou na vida das pessoas. É Carlos Tchetchet, é isso aí. E por último nós temos a harmonia. O ritmo vai mexer com o meu corpo físico. A melodia já está mexendo com a minha emoção. Ela pode levar-me a uma tristeza, ou uma depressão profunda, ou uma grande sensação de alegria. E aí então a gente entra na harmonia, que é o terceiro elemento. O que a harmonia vai fazer? A harmonia ela vai trabalhar com o teu intelecto. Cognição e processamento abstrato. A harmonia é complexa, como a usada no jazz ou música clássica. Ativa áreas do córtex pré-frontal, associadas ao raciocínio, atenção e tomada de decisão. A harmonia vai fazer três coisas. Ela vai atuar. A forma como você pensa, raciocina. A tua atenção. Se você é muito atencioso ou pouco atencioso, ou déficit de atenção. E na tua tomada de decisão. Ou seja, ela ilumina a tua mente e esclarece para que você tome uma melhor decisão possível. A música está atuando aonde? No teu intelecto. A harmonia, e então ele diz assim mesmo. A harmonia também está ligada à organização cognitiva, ajudando na regulação psicossomática e até no equilíbrio do metabolismo. Estudos indicam que ouvir música harmônica pode melhorar funções executivas e estimular o pensamento abstrato. Sabe o que é pensamento abstrato? É coisa que a minha filha e todas as crianças pequenas não conseguem ter. Quando você diz para ela, eu vou comer esse caminhão de terra, ela acha que eu vou comer o caminhão de terra. Ela não consegue associar que um caminhão de terra não dá para se comer. Mas ela lhe entende literalmente. Quando eu disse para ela, disse, olha, você não vai mais comer, eu não vou mais dar comida. Ela parou de comer e não queria mais fazer aniversário. Por quê? Porque ela entendeu que eu não ia dar mais comida para ela. Ela entendeu literalmente isso. Eu disse, não dá comida? Eu disse, eu não vou dar mais a colher na tua boca. Mentira, até hoje eu ainda dou de vez em quando. De vez em quando não, quase sempre. Mas ela não tem esse pensamento abstrato. Mas a harmonia ela vai nos levar a ter esse estímulo de pensar abstratamente. E aí, ele diz assim, a música harmônica pode provocar efeitos como regulação psicossomática, equilíbrio cardiocirculatório e estímulo cognitivo. Assim, a estrutura rítmica da música, o ritmo, implícito ou explícito,
que interferem em nossa estrutura muscular, altera nosso pulso cardíaco, nossa velocidade de marcha ou nosso sistema respiratório. Já as melodias, que interferem poderosamente nas emoções humanas, podem levar pessoas da alegria às lágrimas, da euforia à calma em poucos instantes. São as harmonias elaboradas em estruturas maiores ou menores, de maior ou menor complexidade, que exigirão maior ou menor esforço intelectual do ouvinte para apreciá-la. Música, portanto, é um fenômeno presente em todas as culturas, linguagem artística elaborada de acordo com a necessidade e habilidade de cada grupo cultural. Age sobre os seres vivos e pode influenciá-los, alterando os seus sinais orgânicos, emocionais e intelectuais. Nesse sentido, existe algo bem integrante sobre a influência da música nos seres vivos. E agora, aqui que é esse o ponto. Em que o ritmo afeta todos, a harmonia apenas os mamíferos, mas não os répteis. Porém, a harmonia só pode ser decodificada por seres pensantes, racionais, o homem. O ritmo vai atingir toda a natureza, dos animais aos homens. A melodia, ela só vai atingir os mamíferos, mas não os répteis. Lembrando que dentro de uma classificação que colocaram a gente, que a gente não é, mas vamos considerar, porque a gente tem mama e amamenta nossos filhos, a melodia atinge os mamíferos, ou seja, os seres humanos e os animais, que são mamíferos, tipo o leão, tipo a baleia e assim sucessivamente. A melodia é tua. Porém, a harmonia, ela não atinge nenhum outro grupo criado na face da terra, a não ser os seres humanos racionais. Dito isso, agora presta só atenção. A música intencionalmente rítmica e melódica despertará nossas inclinações mais animalescas. O ritmo e a melodia trabalham com o lado animal do ser humano. Porém, se for harmônica, ela conduzirá as pessoas às nossas maiores aspirações, ou seja, a uma elevação de toda a nossa criação. Passará a trabalhar com o nosso intelecto. Talvez isso seja difícil, assim, a princípio de olhar. Então, eu sei que eu vou terminar aqui e eu não vou poder expressar as músicas que a gente tem para falar. Mas aqui começa o nosso ponto de diferença e a gente começa a ver o que vai acontecer a partir de então. Por quê? Porque a música, ela tem o que a gente pode chamar dois tipos de funções. E as duas funções principais dentro da igreja ou fora dela são músicas de impressão e expressão. Músicas de impressão e expressão. O que tu queres dizer com isso? O que é uma música de impressão? Seria o que a gente pode dizer que ela atua apenas nas nossas emoções ou no nosso corpo, de maneira que ela afete apenas o nosso corpo físico. Ela impressiona a gente, o nosso corpo. Quando entra na música de expressão, ela não somente toca nas nossas vidas, mas ela vai acontecer algo precioso, ela vai mudar o nosso pensamento. Ela vai elevar o nosso entendimento. É o que a gente chama de música de expressão. Ela expressa alguma coisa para que a gente pense. E de maneira que o ritmo e a melodia, ela vai produzir músicas de impressão. Mas quando a gente coloca a música predominantemente harmônica, ela produz música de expressão, em que as pessoas são levadas a pensar naquilo que estão cantando. No próximo domingo, eu volto de novo nesse ponto. E aí vocês vão entender porque os princípios da Bíblia, os princípios reformados sobre música, eles casam com esses princípios dos elementos da música e o impacto que ela tem no ser humano. Deus, em sua grande sabedoria, Ele deu para nós canções em que elas são harmônicas, expressivas. Elas não podem ser predominantemente, essencialmente, rítmica
e melódica, porque quando a gente faz isso, sabe o que vai excitar a gente? Somente a nossa parte animal. E lembre, o nosso culto é um culto o quê? Racional. Por isso, se a gente canta músicas que são predominantemente, ou essencialmente, rítmica e melódica, a gente está fora do padrão do culto que Deus exige de cada um de nós. Vamos orar, e aí no próximo domingo agora, com certeza, a gente entra dentro das canções práticas para a gente ver o que isso está acontecendo na nossa igreja. Oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos neste dia pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Que o Senhor, em Sua graça e infinita misericórdia, trabalhe as nossas vidas, cuide de cada um de nós e faça-nos, Senhor, que cada dia mais a gente possa estar caminhando na Tua presença, entendendo o verdadeiro culto que nós devemos Te dar, com a verdade, com as canções, com tudo mais, para que o nosso culto seja de fato um culto racional, que glorifique o Teu nome e satisfaça a nossa alma na certeza que estamos Te agradando. No precioso nome de Jesus oramos e Te agradecemos.